tá bem, você tá confortável, já ajustou o volume do seu fone de ouvido, já tá com a coluna direitinho pra não sentar torto, porque isso faz mal, toma cuidado, hein? Enfim, eu sou a Ana e esse é mais um episódio do podcast Suburbana. E eu gravei um episódio chamado O Elefante e a Igreja, que vai ser lançado antes desse. E enquanto eu fazia o roteiro desse episódio, conversando com os amigos, a gente meio que percebeu que dava pra fazer uma série, não necessariamente uma parte 1, parte 2, mas sim um conjunto de episódios com o mesmo foco, que no caso é a igreja, relações dentro da igreja. Eu ainda não tenho absoluta certeza de qual vai ser o nome dessa série, mas você vai descobrir porque o nome da série vai estar no cartaz, na capa desse podcast, então fica aí o spoiler. Brincadeira, não tem spoiler aqui. Eu espero que você aproveite. Eu não sei quantos episódios vão estar nessa série, não sei quais são todos os temas ainda, na verdade nem sei qual é o tema desse episódio. Ok, eu só sei que eu vou falar a ideia principal, que inclusive está anotada no meu papelzinho de roteiro, eu não encontrei Jesus na igreja. Mas eu não sei se esse vai ser o título do episódio, até porque a ideia desse episódio não nasceu junto do Elefante da Igreja, foram ideias separadas, mas que acabaram se conectando por conta de um tema barra no outro, entendeu? Um tema encosta no outro. E quando eu anotei a ideia desse podcast já faz um tempo, mas eu ainda não estava me sentindo segura o suficiente para falar sobre isso, por conta de medo de ferir alguém, medo de machucar alguma pessoa, alguém, ou eu não sei. E eu não quero aqui pegar o papel de crítica somente, não quero pegar o papel aqui de só bater na igreja. Eu preciso arrumar o fio aqui. Pronto, melhorou. E eu não quero ficar criticando a igreja, entendeu? Na verdade, eu amo a igreja. E eu falo isso de maneira muito genuína, porque eu sou uma das N pessoas que já foi ferida pela igreja e Jesus transformou meu coração ao ponto de eu voltar para a igreja e mais ainda me fez amar a igreja mesmo com todos os erros e falhas. E quando eu leio a história de Oséias é muito disso que eu vejo. Não sei se vocês já... Mas eu não vou falar de Oséias nesse episódio. A igreja tem muitos erros, tem muitas falhas, tem muita coisa que precisa melhorar. E eu falo bastante sobre isso no episódio do Elefante da Igreja. Mas eu não quero ficar só criticando a igreja. Na verdade, eu quero ajudar a preparar a igreja. Aquela, né? João Batista, meu Deus, calma. O que eu quero dizer a gente precisa se ajudar, precisa abrir os olhos, precisa abrir os ouvidos, precisa perceber o que há de errado. Mais importante do que isso, precisa trazer soluções práticas para melhorar. Porque Jesus vai voltar para buscar uma igreja perfeita, uma igreja gloriosa, uma igreja madura. E para esse processo acontecer, para a gente chegar nesse nível de maturidade, a gente precisa passar por certas coisas, precisa conversar sobre certas coisas, precisa mudar muitas coisas. E é por isso que essa série está acontecendo. Não é uma série de críticas somente, não é uma profecia ou coisa do tipo. É uma conversa do tipo, gente, tem coisa errada aqui e a gente precisa melhorar isso para que Jesus volte. Tudo bem? Tudo bem. Essas serão as saudações. Gente, eu tô colocando os episódios agora no YouTube, então se você quer ouvir os episódios e receber a notificação quando eles forem lançados, assina o canal lá no YouTube, Podcast Suburbana, que lá vai estar sendo lançado toda terça e quinta, tudo bem? O título não oficial desse episódio é Eu Não Encontrei Jesus na Igreja, no sentido de pessoas... Não sei se você já ouviu uma pessoa que... é porque eu já fui da igreja, mas aconteceram umas coisas, com umas situações, daí eu fui embora. E aí sempre tem aquela pessoa, né? Mas se você saiu da igreja por conta das pessoas, você estava lá pelas pessoas, não estava pela igreja. Eu já ouvi muito dessa frase, na verdade eu já falei dessa frase, e eu percebi que tinha alguma coisa errada nessa equação. Não estou dizendo que toda pessoa que sai da igreja por conta de outras pessoas está certa, mas que a gente precisa mudar a nossa maneira de interagir dentro da igreja. Mas vamos de ponto a ponto. O primeiro ponto é a conduta, a moral, a religião e a cultura.
vale lembrar que o Brasil, ele foi fundado por portugueses, né? Fundado por portugueses, não, foi colonizado por portugueses. Um país incrivelmente católico, um país com uma moral muito rígida, há quem diga conservadora, eu digo ela muito... Toda a cultura brasileira foi desenvolvida em cima de princípios até então conhecidos como católicos. Então, mesmo com uma pessoa que não se identifica como evangélica ou cristã, ela muito provavelmente segue um código de ética que remete ao catolicismo, por sua conta, ao cristianismo e ao judaísmo também, porque as duas coisas andam muito juntas. E o que eu quero dizer é que, culturalmente, o nosso país aceita muitas coisas semelhantes à Bíblia. E por conta disso, a gente acha que está sendo parecido com Jesus, mas na verdade a gente está seguindo a nossa cultura. Não vou entrar aqui no mérito do Fator Melquisedeque da coisa, na teoria de que Jesus se revelou de maneira única e a cada povo ao longo da história. É um ótimo livro, leiam o Fator Melquisedeque, mas eu vou citar um exemplo e aí eu acho que vai ilustrar melhor o que eu quero dizer. Eu não sei, uma pessoa que você nunca viu na sua vida bate na porta da sua casa pedindo um copo d'água num dia quente da pega e a pessoa tá suando, desidratada. A maioria esmagadora das pessoas vai só pegar um copo d'água e servir pra pessoa, sem nunca perguntar o nome, nunca viu na vida. Vai lá, um copo d'água, não tem problema. Por que você faz isso? Porque uma parte de você, o seu código de moral, acredita que essa coisa é certa a se fazer. Se a pessoa está com sede, você vai lá e dá um copo de água, entendeu? E tipo, por coisas assim, cenários semelhantes a essa mesma região do seu cérebro que é acionada a servir um copo de água para um estranho, também é acionada para fazer muitas coisas que nós julgamos cristãs. E aí existe uma zona onde as duas coisas se misturam, onde a gente acha que ser uma pessoa boa necessariamente é ser parecido com Jesus, mas não é, as duas não são a mesma coisa, entendeu? Não tô falando para você não servir o copo d'água, não tô falando que não, fazendo isso você não está sendo parecido com Jesus. Eu quero separar as duas coisas, eu quero separar, por quê? Porque ser parecido com Jesus não é só servir o copo d'água, entendeu? E não é porque você serviu o copo d'água que você está sendo parecido com Jesus. Consegui me explicar? Eu espero que sim. Meu Deus. E é isso que acontece dentro das igrejas. A gente é educado. Por quê? Porque isso é o mínimo, né? É o mínimo socialmente aceitável que sejamos educados com os outros. E isso não acontece só numa igreja. Se você for frequentar um clube, uma rodinha de amigos novos, entendeu? Se for numa festa, sabe? Reunião da empresa, reunião da faculdade, você vai encontrar pessoas minimamente educadas. Educado qualquer um pode ser, filho. Ser parecido com Jesus não é só ser educada. Vamos. A gente tá caminhando, a gente tá construindo um raciocínio, tá bom? Vamos ter calma. E aí a pessoa, chega um visitante lá na igreja e encontra um monte de gente educada, e pai, não sei o quê, e a pessoa precisa de ajuda. Mas as pessoas, elas só são educadas, não são parecidas com Jesus. O que Jesus faria é ajudar a pessoa nesse problema. Mas o que as pessoas educadas fazem? Arrumam uma desculpa e desaparecem. Entende a diferença? Entende onde eu tô querendo chegar? Vamos com calma. A gente tá chegando lá já. Vai respirando fundo. Vamos construindo esse raciocínio assim, bem devagar. Pra você digerir isso aqui. Opa, esbarrei no microfone. Pra você digerir, entender com calma. Cara, o feedback desse episódio vai ser maravilhoso. Nossa, o feedback desse episódio vai ser muito bom. Se eu me ajude. Porque a realidade é essa. Dentro das igrejas, não tô querendo... Que eu já falei isso, não quero só criticar. Quero expor uma realidade. Óbvio que não são todos os lugares que existem isso. Existem exceções, existem lugares diferentes, existem comunidades diferentes, cada um com seu cada um. Existem culturas regionais muito diferentes dentro do Brasil, isso com certeza. Eu já visitei igrejas em diferentes estados, em diferentes cidades, diferentes denominações. São muitas as diferenças.
Porém, coisas semelhantes são encontradas em todas elas. Eu tô falando isso por experiência própria. Eu já visitei muita igreja nessa vida. E uma coisa que eu mais vi dentro de igreja é panelinha, facção, dissensão. E isso não deveria existir dentro de uma igreja. Tamo junto aqui no raciocínio? Por quê? Porque eu não sei o que acontece. E quando a pessoa entra na igreja, a mentalidade dela muda. Aí você vai usar aquele argumento lá de Romanos 2, que você tem que mudar a sua mente, não sei o quê. Aí eu, tipo, calma. Ser parecido com Jesus não é você ser avesso ao visitante, avesso ao diferente, avesso ao necessitado. Ok? Porque ser educado qualquer um pode ser. Tô repetindo essa frase pra ver se, né, entra na sua cabeça. Amar alguém como Jesus amou vai além daquilo que você entende por amor. E aí, o que acontece? Tem muita igreja que é formada à base de panelinha. E só Deus sabe o quanto eu já sofri com isso. Quanto é difícil você tentar criar vínculo com alguém, mas não consegue. Porque parece que na igreja todo mundo tem uma vida perfeita. Porque essa é a primeira impressão, assim. Essa é a capa, essa é a máscara que a gente usa na igreja, né? Minha vida é ótima. Tá tudo bem. Meu Deus do céu. Tanto de lugar que eu já fui, tipo, eu tentava criar um vínculo, só que me sentia tão deslocada, por quê? Porque a minha vida tava um caos, mas a vida de todo mundo parecia maravilhosa. Como é que eu vou estabelecer um vínculo com uma pessoa tão diferente de mim, assim? Essa era uma coisa que me fez ter muitos problemas durante muito tempo, e eu não conseguia criar vínculos dentro de minha igreja por conta disso. Até a hora que eu descobri que todo mundo usava máscara, inclusive eu. Todo mundo usa máscara dentro da igreja. Não quero... Não, eu não quis dizer nesse sentido, eu quis dizer no sentido figurado. Que agora todo mundo usa máscara, no sentido literal e figurado. Vamos ser bem sinceros aqui, vamos ser bem sinceros. Eu lembrei de um exemplo, um exemplo muito ruim. BBB. É isso aí, BBB da edição de 2021, onde teve um episódio de um rapaz que ele teve um desequilíbrio psicológico, né? Tentando usar um termo politicamente correto. Ele não estava bem. Ele visivelmente não estava bem. E todo mundo viu. Tô citando um exemplo público aqui para poder todo mundo ficar sabendo. Para poder facilitar a visualização e o entendimento do que eu quero dizer. Poucas pessoas foram lá ajudar o Lucas. Poucas pessoas realmente entenderam o que ele precisava, do que ele precisava, de como lidar com ele. Poucas pessoas que estavam ali. E tinham, umas 20 pessoas na casa? E aí, tipo... Uma coisa parecida com essa acontece dentro da igreja. E quando entra uma pessoa muito diferente, a maioria das pessoas cria uma certa aversão ao diferente. É uma maneira que a sociedade tem de se defender. E dentro da igreja existe uma micro-sociedade, sabe? Um grupo de pessoas semelhantes que se identificam, entende? E aí, quando aparece o diferente, cria essa leve resistência e nem todo mundo consegue ultrapassar essa barreira para fazer parte da panelinha que já existe. Entendeu? Não deveria existir essa barreira, esse é o ponto. Não deveria existir essa resistência, esse é o ponto. O estranho deveria ser muito bem-vindo dentro da igreja. O estranho deveria ser acolhido, deveria ser abraçado, deveria ser compreendido, deveria ser ouvido. Mas nem sempre é isso que acontece. E isso dói, assim, no meu coração. Isso pesa em mim. Tem um peso aqui em mim quando eu falo isso. Eu espero que isso pese no seu coração também. Porque pessoas precisam de Jesus. E se as pessoas não se sentem acolhidas dentro de uma igreja, não é porque elas não tiveram uma revelação dos céus, não é porque elas não foram eleitas, eu não sei. É porque elas não foram amadas de primeira. E se ela não se sente acolhida dentro daquele lugar, você acha que ela vai se sentir acolhida onde? Já parou pra pensar nisso? Quando entra uma garota de programa numa igreja, um homossexual, um transexual, entendeu? Quando entra alguém que teve que responder judicialmente por algum crime, quando entra um morador de rua, tu acha genuinamente, pode ser muito sincero, fala a verdade, tipo assim, fala a verdade pra você mesmo. Tu acha que essa pessoa é acolhida dentro de uma igreja?
Existem muitas igrejas que fazem trabalhos sociais maravilhosos. E eu agradeço a Deus por esses lugares. Mas o culto para moradores de rua geralmente numa quinta-feira, num domingo à noite. Não sei, são poucas as igrejas que acolhem mulheres divorciadas. São poucas as igrejas que falam de adoção. Pouquíssimas igrejas falam sobre sexualidade e acolhem o homossexual. Pouquíssimas. O transexual, então, é minha nossa. Se ele passar na calçada, é capaz de levar uma pedrada. Isso é muito grave. Muitíssimo grave. Essas pessoas precisam de Jesus. E se elas não se sentem acolhidas dentro da igreja, elas não estão indo lá para encontrar Jesus? E Jesus não é alguém que acolhe? Jesus não é alguém que ama, que abraça, que entende, que ouve? Então, se você está dentro de uma igreja, o seu dever, o mínimo que você tem que fazer é ser parecido com Jesus. Se você vai para a igreja, mas não é parecido com Jesus, o que você está fazendo da sua vida? Está frequentando clube? Filho, esse episódio tá... Eu nem cheguei na metade do roteiro. Vamos lá. A gente precisa superar a superficialidade das relações dentro da igreja. A gente se encontra no domingo, cria um ou outro vínculo, faz um ou outro rolê, mas não tem vínculo de verdade. Aquela pessoa lá... ele é legal. E é isso. Ser discípulo de Jesus é muito mais profundo do que frequentar um prédio no fim de semana. É muito mais profundo do que isso. Eu espero que você esteja sentado enquanto ouve. Brincadeira, pode fazer o que você quiser. Já lavou a louça? Vai lavar uma louça, vai? Enquanto ouve esse episódio. E... enfim. Ser como Jesus vai além do sorriso de boas-vindas. Entendeu? Tem que ouvir, tem que prestar atenção, tem que acolher, tem que entender. Entendeu? E não é só ser educado, não é só ser gentil, não é só fazer um favor já esperando alguma coisa em troca. Não é assim que acontece. Não é assim que se vive igreja. Chorar com os que choram é um nível mais profundo de empatia. Principalmente num período em que o Brasil está passando por tantas situações complicadas, tem tanta gente morrendo. E ainda tem gente com a audácia de falar que quem serve a Deus nunca vai pegar Covid, enquanto eu, pessoalmente, soube de uma comunidade no Piauí em que metade da população morreu de Covid. Metade dos membros da comunidade, era uma comunidade pequena, adoeceu por Covid, inclusive os líderes dessa comunidade. Eu não sei como, a dimensão da tristeza que essas pessoas devem estar, mas eu espero realmente que essas pessoas encontrem acolhimento umas nas outras. E chorar com os que choram é você se doar sem esperar nada em troca. Jesus fala sobre isso. Gente, a gente é tão egoísta, tão arrogante, tão pretensioso, presunçoso. A gente não consegue amar as pessoas mais. Onde é que a gente foi parar? Amar as pessoas é um bagulho muito, sabe? E aí cria-se esse preconceito a respeito do que é diferente. E aí a gente acaba criando uma relação defeituosa, onde tem que existir uma hierarquia de poder. Não foi assim que as coisas deveriam ser. Não. Dá pra melhorar muito. Nossa, parece daqui que eu tô só criticando, gente. Vamos com calma que haverá outros episódios dessa série. Eu lembro, sempre quando eu tô um pouco chateada com alguma situação relacionada à igreja, eu lembro da videira. Quando Jesus fala que nós somos enxertados na videira. E é uma coisa maravilhosa. Não sei se vocês já viram uma videira. Uma videira, ela cresce para todas as direções. E ela cresce encostada. Ela precisa de uma estrutura para se
amarrar, entende? Então, quando ele fala sobre a videira, eu imagino uma estrutura que ganha uma planta que ganha forma a partir da estrutura a que está sendo moldada. Quando eu imagino uma videira, eu lembro da planta que ela cresce ganhando forma à medida da estrutura a qual ela está sendo apoiada. Entendeu? Porque ela cresce se enrolando em outras plantas ou em outras madeiras. Ela não é uma árvore em si, ela tem muitos ramos e os ramos vão se enrolando por onde ela consegue alcançar. E essa é uma videira. E quando eu lembro assim da videira e nós somos enxertados na videira, é que nós somos conectados a algo que não tem uma forma só definida. Ela se amolda baseada nos caminhos que ela toma. Essa é a videira. Essa é a igreja. Ela se amolda da maneira dos caminhos por onde ela passa. E quando ela passa por caminhos tortuosos, ela se amolda. E se ela permanece conectada, ela permanece forte mesmo assim. Procura no Google uma videira, uma imagem de uma videira, e que você vai entender melhor o que eu estou falando. E porque nós precisamos estar conectados à videira para dar fruto. Tá ligado? Gálatas 5, esse mesmo. Tá tudo juntinho. E aí o que acontece? Para isso que precisamos estar juntos. Não é que existe um raminho só para você e Jesus. Não, existe uma comunidade. Você tá lá junto no cachinho de uva. Entendeu? Tu não é só uma uva. Tu faz parte de uma videira. Tu faz parte de algo melhor. Tu faz parte de algo maior. E onde eu quero chegar? Precisamos estar juntos. Precisamos estar conectados. Eu lembro de uma frase que a diretora do meu colégio sempre falava, que ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar, nem tão rico que não tenha nada para receber. E eu lembro muito dessa frase porque ninguém é tão inteligente que não tenha nada para aprender, nem tão burro que não tenha nada para ensinar. E é mais ou menos isso quando a gente se relaciona numa igreja. A gente sempre vai ter o que aprender, sempre vai ter o que ensinar, sempre vai ter o que se aperfeiçoar, sempre vai ter o que mudar em si, entendeu? É por isso que precisamos de estar conectados. Jesus não mandou a gente estar em comunidade à toa. Jesus não mandou a gente estar numa igreja à toa, entendeu? Nem isso, nem família. Mas eu não vou falar sobre família nesse episódio, não. Também não vou mais prometer episódio dentro do episódio, porque as pessoas estão começando a me cobrar dos episódios que eu deixo de fazer. Às vezes, não vou mais ficar prometendo ideia de episódio, não. Mas fique sabendo que Jesus também fala bastante sobre família. A cadeira tá estalando, gente. Tenham calma. Ser aperfeiçoado nas relações é uma das coisas mais difíceis como cristão. Por isso, muita gente evita estabelecer um vínculo. Porque a gente se acomoda, a gente cria um casulo, estabelece uma barreira, e aí, beleza, eu permito que você se aproxime de mim até esse nível. Até esse ponto você não se aproxima. E a outra pessoa faz a mesma coisa. Aí você quer estabelecer um vínculo com alguém, mas não consegue. Porque essa pessoa tá barrando você. E você não consegue ser mudado, não consegue ser moldado através dessa relação. Não consegue crescer, não consegue melhorar, não consegue ser parecido com Jesus. Por isso precisamos estar juntos. A gente é transformado e incentivado a ser mais parecido com Jesus quando estamos juntos. Quando estamos nos relacionando, quando estamos trocando ideias, quando estamos em comunhão, e no partir do pão, na oração, no jejum, no choro, no riso, entendeu? A gente é aperfeiçoado a partir desses momentos. Mas se esses momentos não existem, você está vivendo o quê? Porque para ser discípulo de Jesus, né, você precisa passar por essa fase. Eu gostaria de ler Colossenses 3. Geralmente eu não leio passagem bíblica aqui, mas eu deixo a referência na descrição. Mas como é uma passagem um pouquinho grande, eu vou ler aqui. Conta a história, né? As passagens pequenas eu não leio, mas as grandes eu leio. Na verdade, é porque se falar que é grande, as pessoas não vão querer ler. As pessoas têm preguiça de ler. É uma pena. A Bíblia é maravilhosa. Eu não tô achando Colossenses. Isso é um problema.
Colossenses 3. Essa, uma passagem bem próxima dessa é aquela famosa: sejam submissos aos seus maridos e que a galera adora distorcer. Beleza. Colossenses 3, do 1 ao 17. Vou estar lendo na NVI para vocês. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Fi. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. A galera tinha problema com dinheiro desde essa época, né? É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, verso 8, mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Verso 9, não mintam uns aos outros, visto que já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, a qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Tu tá vivendo isso aqui? Tu tá? Presta atenção, presta atenção. Nessa nova vida já não há diferença entre grego, judeu, circunciso, incircunciso, bárbaro, cita. Nessa nova vida não há diferença entre hétero, homossexual, transexual, cisexual. Sei lá. Presidiário, não presidiário, político corrupto. Mãe, dona de casa, divorciada. Existe diferença entre essas pessoas? Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. O quanto Jesus já te perdoou? Faça essa pergunta sincera pra você mesma. Jesus te perdoou, muito ou pouco? Seja sincera. E aí você não quer perdoar as outras pessoas. Respira fundo. Dá pra perdoar já. Vamos. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Devia ter lido isso no começo, né? Não, li na hora certa, tá tudo bem. Gente, Colossenses 3, verso 14. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Meu nariz está assobiando um pouco, vai ser ruim de tirar isso da edição. Que a paz de Cristo seja juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome de Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Amém? Colossenses 3, pode ler depois, com calma. Acho que não preciso falar mais nada, né? Eu tenho mais alguns pontinhos aqui no meu roteiro, mas... né? Eu acho que é isso. A gente tem que amar as pessoas. E quando chegar um visitante na sua comunidade, ou na sua célula, ou qualquer que seja, lembra que essa pessoa precisa de Jesus, não na sua performance como cristão. Essa pessoa precisa de Jesus, não da sua educação e gentileza. Essa pessoa precisa de Jesus, acima de tudo. E essa pessoa vai conhecer Jesus através de você. Lembra disso. Quando você ceder à vontade da sua carne, quando você pensar em ser arrogante, preconceituoso, egoísta, mentiroso, lembra que Jesus não é nenhuma dessas coisas. E que Jesus precisa ser encontrado por essas pessoas que estão lá fora, ou qualquer lugar que seja. As pessoas precisam ser encontradas por Jesus. E se você não for parecida com Jesus, as pessoas vão encontrar algum outro ídolo para adorar e para seguir. Se a pessoa não encontrar Jesus dentro da igreja, ela vai encontrar alguma outra coisa em algum outro lugar. Que Deus tenha misericórdia de nós. Por todas as pessoas que um dia tentaram encontrar Jesus em nós e só encontraram egoísmo, narcisismo, prepotência. Que Deus tenha misericórdia da sua igreja. Porque ela não sabe acolher as pessoas como deveria. Deus tem misericórdia de nós, de verdade. Eu vou finalizar esse episódio
Não quero que você fique com peso no coração somente. Eu tô com peso no meu coração nesse momento. Mas trazer um pouco de luz sobre isso também. Isso é um aviso, sabe? Isso tá errado, isso precisa ser melhorado. A gente precisa melhorar isso. Pessoas precisam ser acolhidas. De verdade. Não só ação social, não só justiça social. Pessoas precisam conhecer Jesus de verdade. E para isso é preciso bem mais do que uma cesta básica, uma oração ou coisa do tipo. Isso é o básico, isso é o mínimo. A gente precisa ir mais fundo nessas relações. Precisa estabelecer o elo perfeito em amor. Então, que você perceba onde você está errando, que você perceba o que precisa ser melhorado, que você perceba o que precisa ser aperfeiçoado em você e consiga de fato ser parecido com Jesus daqui pra frente. Tudo bem? Mande feedback, de verdade. Gravar esse episódio foi uma aventura e eu espero que isso te ajude. Que não seja só uma crítica, mas que seja um conselho em amor, de verdade, sabe? Que isso te ajude a virar alguém melhor, a se tornar alguém melhor. E que a partir disso você consiga crescer. Consiga crescer nessa videira, consiga dar frutos, consiga estabelecer vínculos, consiga se conectar e consiga fazer parte de algo que é muito maior e melhor do que você. Quando Jesus voltar, ele vai buscar uma igreja gloriosa. Ele não vai buscar facções, ele não vai buscar panelas, ele não vai buscar tribos, ele vai buscar a sua igreja gloriosa. A gente precisa estar em maturidade e unidade na fé. Entendeu? É para esse lugar que estamos caminhando. É isso. Que o Senhor te abençoe e te ajude a entender isso e a melhorar isso e a colocar isso em prática. Eu nem sei mais o que dizer. Não sei. Gente, vai ler Colossenses 3, vai orar, tá bom? Me manda um feedback. Adoro feedbacks. Paz.